Boa noite, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos à Sociedade do Caminho. Mais essa noite de bate-papo sobre Caminho de Santiago. Vamos conversar hoje sobre um tema extremamente importante, sobre o tempo. De que forma que ele nos ajuda e nos atrapalha. Vamos aguardar as pessoas entrando. Patrícia chegou. Oi, Patrícia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Bárbara também entrou. Muito bem. Enquanto o pessoal está entrando, vamos a algumas curiosidades do Caminho de Santiago. Para vocês terem uma ideia, até 19h30, daqui horário de Brasília, 493.445 peregrinos chegaram a Santiago de Compostela, e aí vai uma observação, receberam as suas compostelas 493.445. Falta menos de 7 mil para batermos a casa dos 500 mil peregrinos, meio milhão de peregrinos. Se a gente levar em consideração que 30% desses peregrinos não pegam a Compostela, que é o diploma que está aqui atrás de mim, se 30% desses peregrinos não pegam a Compostela, a gente está falando em torno de, arredondando, para 650 mil pessoas chegaram ou peregrinaram até Santiago de Compostela, para visitar o túmulo do apóstolo Tiago. Esse número de 493 mil representa 12% de crescimento em relação ao ano passado. Esse número vem crescendo gradativamente desde 2018, 2019, aí teve a pandemia, 2021 caiu muito, óbvio, né? E os albergues ficaram fechados, quarentena e tudo mais. 2021 voltou, foi um número baixo. 2022 já veio com recorde, que foi o ano que eu fiz. 2023 recorde, 2024 recorde, e acredito que 2025 será novo recorde, tá? Esse é um fenômeno a ser estudado, esse é um fenômeno a ser discutido aqui na Sociedade do Caminho, tá bom? Então é isso. Vamos lá. 8 horas, vamos começar a nossa live com o nosso tema da noite de hoje. E o nosso tema da noite de hoje é o ritmo do caminho, aprendendo a respeitar o próprio tempo, né? Muitas vezes a gente vai para o Caminho de Santiago, os peregrinos vão para o Caminho de Santiago e são extremamente influenciados pela nossa rotina cotidiana, né? Então o cotidiano, a nossa vida cotidiana nos faz sermos escravos do tempo, né? E justamente esse é o exemplo, quer ver? Como nós somos escravos do tempo, eu tenho que fazer essa live, que essa live não dure mais do que 1 hora. Eu me antecipei, já entrei no tema, mas nem me apresentei. Então, para aqueles que estão chegando agora pela primeira vez... Oi, Melissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez e não conhecem a Sociedade do Caminho, não sabem quem eu sou José Godinho, criei a página Sociedade do Caminho e criei o YouTube, né, nosso canal no YouTube da Sociedade do Caminho. É uma missão, como todo peregrino que volta do Caminho de Santiago, eu penso que ele volta com uma missão. E essa missão justamente é ajudar a divulgar o caminho, ajudar a manter a chama do caminho acesa, né? Então a gente criei essa página, criei o canal no YouTube, que a gente tem alguns vídeos lá, e depois a gente vai conversar a respeito disso no final. E justamente para divulgar o Caminho de Santiago e ajudar outros peregrinos, outras pessoas que queiram fazer o caminho a realizar o seu caminho, tá? Nós já fizemos aí 5 lives, 5 semanas seguidas de live, essa é a 6ª, né? E nós tivemos, a primeira live eu falei como começa o caminho, ou seja, como começou o caminho para mim, e como normalmente começa o caminho para as pessoas, né? Então a pessoa que escuta muitas vezes essa gravação, essa discussão aqui, esse bate-papo aqui, opa, interessante esse negócio de Caminho de Santiago, vou fazer o Caminho de Santiago, como aconteceu comigo em 1996, quando eu vi o programa da Marília Gabriela, SBT Repórter, onde ela fala, onde o tema foi Caminho de Santiago. E na mesma hora eu falei assim, eu tenho que fazer isso, tá? Então, no segunda live, o que é ser peregrino, qual o significado disso tudo, a importância de ser peregrino. Ser peregrino é simplesmente caminhar, né, pelas rotas do caminho, mas é se empoderar, né? Se você vai ser peregrino de Santiago, não é qualquer pessoa que é peregrino de Santiago. Por mais que a gente fale que o número de 493 mil pessoas fizeram o Caminho de Santiago,
peregrinos de verdade são alguns que são peregrinos de verdade, apenas alguns são peregrinos de verdade, né? Todos têm o título de peregrino, mas alguns apenas podem ser considerados peregrinos de verdade e fazem esse trabalho, essa missão de, ao retornar do caminho, continuar esse legado, tá? Falamos do aprendizado, caminho com a professora Rosemary Henriques, nós recebemos aqui, conversamos, tivemos a grata oportunidade de falar com ela e ela nos esclareceu muitos pontos de como o peregrino pode potencializar o aprendizado dele. Depois nós falamos dos medos das pessoas de não fazerem o caminho de Santiago, ou seja, o que leva a pessoa a não fazer o caminho de Santiago? Quais são os medos, né? Quais são os receios, né, dessa pessoa não fazer o caminho de Santiago? Então nós falamos um pouquinho sobre medos que eu tive que tive que superar. Eu levei 26 anos para superar esses medos. Eu acho que foi isso um grande motivo que eu levei 26 anos. Foram vários medos, né? E caminho leve, falamos de equipamentos, falamos que equipamentos não são assim, ajudam pra caramba o peregrino, são fundamental, a escolha de um bom equipamento é fundamental, porém, o fator mais importante é a motivação e a vontade do peregrino em caminhar, em peregrinar, né? Mas a escolha errada dos equipamentos pode atrapalhar a sua caminhada. Muito bem, então hoje a gente vai estar agora sim, nós vamos estar falando sobre aprendendo a respeitar o próprio tempo, como eu fiz agora, né? Estou respeitando o próprio tempo, respirar, né? Respirar e tocar esse barco, né? E falar sobre esse assunto tão importante. Vamos lá. Então, qual a sensação que nós temos hoje da nossa vida cotidiana? Nossa vida cotidiana, a gente tem a sensação... Gente, nós estamos em 20 de novembro. A gente tem a sensação que o ano de 2024 mal acabou de começar. O ano está passando muito rápido. Os dias estão passando muito rápido. As horas estão passando muito rápido. O tempo mudou? Não, não mudou. O que mudou foi a nossa percepção em relação a esse tempo. A nossa percepção em relação a esse tempo está mudando. Porque a nossa rotina de vida... Oi, Alexandre, tudo bem? Alexandre entrou agora, Alexandre Risse. Um abraço, meu amigo. Obrigado. Então, o que está acontecendo? A nossa percepção em relação ao tempo está mudando completamente. Porque a nossa rotina de vida mudou completamente. Vamos voltar 30 anos atrás. Por exemplo, em 1996, quando eu assisti a televisão, SBT Repórter, a televisão aberta, né? O que acontecia em 1996? Já tínhamos celular? Já tínhamos celular. Com poucos anos de celular, né? O celular ainda era meio que uma novidade, talvez. Vamos voltar um tempinho. Vamos voltar para 1990, 1980. Celular não existia, né? A nossa vida, um abraço, meu irmão. A nossa vida era regida por quê? Nós trabalhávamos no horário fixo, né, de 8 da manhã às 5 da tarde, chegávamos em casa, jantávamos, íamos assistir a novela das 8, que ainda era o grande lance de assistir a novela das 8, assistir um filme e ia dormir. E ninguém no trabalho nos incomodava, nós não tínhamos outras preocupações relacionadas a isso. Se algum amigo quisesse ligar para a gente, tinha que pegar o telefone, ligar para o telefone fixo, né, e falar com a gente, não é isso? Né? A gente ligava para a família, pegava o telefone, ligava para a família. E hoje, o que acontece? Esse aumento da tecnologia, dessa conectividade, o que fez? Nos tornou reféns do celular, né? Que muitas vezes a gente fica passando os dedos no celular e não para de olhar o celular e fica olhando o celular por coisas que não são construtivas, né? Diferentemente do que essa live, todos estão olhando para o celular nessa live e essa live é construtiva, porque a gente vai estar falando de um tema extremamente importante. E aí que tá, a gente tem a sensação que não tem tempo para mais nada, porque a gente tem que estar respondendo. A gente está trabalhando, a gente está respondendo a família, a gente está respondendo os amigos, a gente está recebendo informações, a gente participa de 300 mil grupos de WhatsApp. Eu estou dando o WhatsApp como exemplo, mas nós temos redes sociais. Eu, pelo menos, tenho 4 redes sociais, cara. Eu tenho 4 redes sociais, né? Então, 4 redes sociais não, eu tenho 4 Instagrams, fora o Facebook, fora tudo mais. Então, cara, a gente fica soberbado com isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Antes da gente falar, entrar no caminho de Santiago, a gente tem que falar do nosso cotidiano, né? Então, a nossa vida está num ritmo mais acelerado, né? A nossa vida, a gente tem que dar respostas prontas. As pessoas não querem mais esperar 2 horas, 3 horas para ter uma resposta. As pessoas querem respostas de pronto. Como vocês sabem, eu sou corretor de imóveis. E eu tenho um sistema, a gente usa um sistema... quando a pessoa entra no nosso site da venda de imóveis, se interessa, ele clica lá e estou interessado em receber informações. Na hora eu recebo isso. Na hora eu recebo isso. No meu celular. Que é aquela pessoa, os dados, o contato para aquela pessoa. E eu tenho uma métrica
A gente tem métrica, tem controle, métricas que dizem em quanto tempo o Godinho responde isso aí. O ideal é que seja em 10 minutos. Mas olha só, se o cara botar à meia-noite, eu só vou ver, cara, às 6 horas da manhã, 6h30, na hora que eu acordar no dia seguinte. E eu vou perder 6 horas. Então, o mundo está rodando nisso, a gente está sofrendo com isso. E aí veio a pandemia, vamos dizer, a pandemia piorou mais ainda a situação, né? Porque nós passamos a ter um home office e aí na realidade, nós temos um office em home, né? Não é home office. Ou seja, a nossa empresa entrou dentro da nossa casa, né? Ou seja, a nossa vida passou a ser 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, conectando e várias reuniões ao mesmo tempo e assim sucessivamente. Então, esse é o nosso cenário atual e essa é a nossa vida. Temos condições de fazer isso? Temos saída para melhorar isso? Não, isso é o futuro. A gente está vivendo um futuro, né? A gente está vivendo hoje o futuro de ontem, né? Então, hoje, nosso presente foi o futuro de ontem. E aí, cara, esse ritmo está cada vez mais acelerado e cada vez mais coisas estão surgindo, né? Então, essa é a contextualização que a gente tem que ter. E aí, quando a gente fala assim, de que forma que o Caminho de Santiago nos ajuda nesse processo? Ele nos ajuda levando para o mundo, tentando nos levar para um mundo, assim, de 200 anos atrás, 300 anos atrás, 1000 anos atrás, né? É só você querer fazer isso, é só que você querer viver essa experiência, né? Então, eu vou falar da gente como é que é a vivência do Caminho de Santiago, ou seja, da questão do tempo, quais são as preocupações que acontecem e desse choque de realidade que a gente tem quando a gente entra no Caminho de Santiago. Você tem que desacelerar a tua vida, né? Então, identificamos que a nossa vida está no ritmo mais acelerado. E outra coisa, nós estamos andando num carro a 200 km por hora, nós estamos andando num carro, na nossa vida é um carro de Fórmula 1. Aí você entra no Caminho de Santiago, mete o pé no freio. Só que esse carro não para na mesma hora, né? Esse carro não para, esse carro não trava na mesma hora, ele derrapa. E quando você entra no Caminho de Santiago, você entra acelerado. Você entra acelerado como se você estivesse na tua vida cotidiana. Você entra cheio de preocupações, da mesma forma como de medos, e os medos vão se dissipando durante o caminho, você entra acelerado no caminho e aí você começa a entender e você começa a reduzir o teu ritmo, não o ritmo de caminhada, mas você começa a reduzir o teu ritmo mental, você começa a parar e tentar identificar como a vida começa a acontecer dentro do caminho, tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração é que depois de viver a experiência do caminho, né, nós aprendemos quantas oportunidades nós podemos perder por essa pressa exacerbada. Oi, Fátima, seja bem-vinda, tá? Quantas oportunidades nós perdemos quando nós estamos olhando o celular ou quando nós estamos correndo na nossa vida diária, no caminho. Quantas? Né? Então vamos lá, nós vamos pro Caminho de Santiago, com o ritmo da nossa vida pessoal e profissional. Ao chegar lá, nós nos deparamos com outra realidade completamente diferente. E a gente tem que passar por um período de adaptação, tá? Então, vamos só fazer uma pergunta e uma enquete aqui no grupo, para quem tiver aí, quem quiser responder. Por exemplo, você sente que vive no automático? Qual a tua sensação? Você sente que a tua vida está no automático, no piloto automático? Ou seja, você acorda, dorme, trabalha e assim vai girando a sua vida. E aí, o que você faz de diferente? E aí, o que você faz de novidade, novo? Né? Então, você entra e você vai, e aí a tua vida vai girando no automático por completo. E você já experimentou desacelerar durante um tempo, né? Em algum momento importante da sua vida? Você já experimentou, você já fez esse exercício de desacelerar esse momento, a tua vida, ou tirar um pouco o pé, ou reduzir a velocidade? Como é importante isso? E o Caminho de Santiago, ele nos proporciona isso. Agora, como lá na live como nós aprendemos com o caminho, é preciso que você esteja disposto a viver essa experiência. É preciso que você esteja disposto e dê a oportunidade do caminho te mostrar qual é a velocidade ideal
para a tua vida e para a sua caminhada e a sua peregrinação, tá? As duas coisas estão intimamente ligadas. O teu processo de peregrinação e a tua vida, né? Elas estão aderidas, elas estão altamente correlacionadas, né? Elas estão altamente correlacionadas. Então, essa é a analogia que a gente pode fazer do caminho para a nossa vida. O caminho é uma amostra grátis da nossa vida. Quem faz o caminho 20 dias, 30 dias, 40 dias de caminho, o caminho é o quê? Uma amostra da nossa vida. A gente vai vivenciar nesses 30 dias de peregrinação muita coisa do que a gente peregrinou, do que a gente vivenciou em 50. Por exemplo, eu vivi nos 34 dias de peregrinação muita coisa do que eu vivenciei nos meus 55 anos de idade. 55 eu tinha quando fiz o caminho, tá? Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Então, vamos lá. Esse é o principal desafio do caminho. Você chega lá e desacelerar, tirar o pé. E quais são, né? Quais são os riscos que tem quando você não tira o pé? Teus erros, teus acertos, tuas falhas, né? Seus pontos fortes, seus pontos fracos. Para quem gosta de marketing, você faz uma SWOT análise da tua vida. Você identifica as oportunidades, as ameaças da tua vida e você identifica seus pontos fracos e seus pontos fortes. Então o caminho te dá essa oportunidade dessa reflexão. Agora, ele te dá essa oportunidade dessa reflexão se você não estiver correndo. Se você não estiver passando pelo caminho na corrida, se você não estiver simplesmente andando, mas se você estiver vivendo o caminho, aí ele te dá essa oportunidade, tá? Eu vou dar uns exemplos aqui das falhas minhas, tá? E a gente, quando fala do caminho de Santiago, e às vezes as pessoas querem, os peregrinos que querem fazer o caminho de Santiago e buscam informações e tal, eles querem que a gente dê, muitos deles querem que a gente dê um roteiro pronto, eles querem que a gente dê a receita do bolo, tá? A receita do bolo pronta. Na realidade, o cara quer o bolo pronto, só que a gente vai dar as informações, que é a receita, agora a forma dele manusear essa receita, cara, aí vai de cada um, tá? Cada um tem um seu jeito de trabalhar e de fazer o bolo. Então a gente dá uma receita, a gente pode até dar a receita, mas a forma que ele vai praticar essa receita, ele vai vivenciar ou vai fazer esse bolo, aí, cara, é muito diferente, tá? Cada um faz uma forma diferente. Agora, seguindo uma regra, não uma regra, mas seguindo algumas orientações específicas, tá? Então, assim, e a gente fala dos nossos erros, a gente fala dos nossos acertos e fala das nossas falhas, e principalmente nossas falhas no caminho de Santiago, tá? Uma delas, por exemplo, eu vou falar aqui algumas minhas, que estão relacionadas com essa questão de tempo, tá? A primeira foi lá em Ponferrada, aí, Manel, lá em Ponferrada, Castelo Templário de Ponferrada. Pô, cara, eu não pernoitei em Ponferrada, eu passei caminhando por Ponferrada. Eu saí cedo e passei caminhando por Ponferrada. E quando eu passei pelo castelo, na porta, eu tirei foto, tirei foto no Castelo Templário de Ponferrada. Cara, por que eu estava preocupado com o tempo de chegar no meu destino, no meu albergue? Não precisava essa preocupação toda, porque eu cheguei cedo no albergue. Então eu não precisava. O que eu podia ter feito? Eu podia ter esperado o castelo abrir e feito a visitação no castelo. E eu me arrependo amargamente. Só que como nada acontece por acaso, né? Como nada acontece por acaso, de repente não era para aquele momento eu visitar o castelo. De repente, se eu visito o castelo, eu não tinha voltado. Não estava preparado para voltar. E a minha experiência ia ser tão linda, cara, que eu não ia ter... Eu falei assim, não vou voltar mais pro Brasil, não. Vou ficar por lá. Entendeu? Se eu reencontrar com ancestralidade no castelo lá entrar e falar assim, cara, minha casa, vivi aqui nas outras gerações, outras vidas. E eu falei assim, cara, eu não estava preparado para isso. De repente, não estava preparado para isso. Mas tudo bem. Mas eu me arrependo de não ter parado lá. Outra coisa, em algum trecho que eu não me lembro qual é do caminho francês, é porque essa ideia surgiu agora um pouquinho antes da live, então não consegui recuperar a informação. Existe uma variante, ou seja, uma bifurcação, e tem uma das bifurcações é uma estrada romana, que é considerada uma estrada romana, feita a piscas eras, né? Desde a época dos romanos na Península Ibérica, né? E aí, cara, porra, só que isso aumentava o caminho, acho que 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, sei lá. Aumentava muito o caminho. E, cara, eu estava muito prejudicado no meu físico. Eu tive o respeito pelo meu físico,
mas assim, mas com uma dor no coração gigantesca de não ter feito o caminho, andado pela calçada romana, tá? Então, assim, teve essa outra situação de não ter passado. Eu sinto que eu tenho que voltar lá para passar por essa calçada, ou seja, fazer esse trecho, né? E a outra, agora um caso positivo, foi a Igreja Templária de Santa Maria la Blanca, né, em Vila Causar de Sirga, que eu cheguei no albergue, quando entrei na Vila Causar, que é um vilarejo, vi aquela igreja monumental, praticamente, o vilarejo é 4 ruas, 5 ruas, e aí, cara, porra, eu fiquei no albergue, fala Hélio, seja bem-vindo, tá? Aí eu cheguei no albergue, tomei banho, só tinham 4 pessoas no albergue. Eu, um alemão e 2 americanos. Aí e a gente já tinha se encontrado em outros trechos do caminho. Aí um dos americanos, que curtia muito igreja, era muito religioso, falou assim, pô, Joseph, vamos lá na igreja. Eu falei, o outro amigo dele não queria ir. Eu falei, vou lá, vamos lá. Botei a bota, fomos lá na igreja. Cara, foi uma coisa, final de tarde, a igreja vazia, ninguém dentro da igreja. Empurramos a porta e entramos. Igreja maravilhosa, igreja templária, ou seja, espetacular, né? Então, aí você para e você fala assim, nossa, se eu não tivesse entrado lá, se eu não tivesse dado tempo, respirado e ido lá para aproveitar essa oportunidade, tá? Então, o tempo do peregrino é extremamente importante para o aprendizado dele, né? Para vivenciar essas experiências, vivenciar locais, observar detalhes, né? E outra coisa extremamente importante que é na questão de tempo, é você ter a oportunidade de conversar, ter a oportunidade de dialogar, ter a oportunidade de conhecer outros peregrinos e trocar experiências. Então, você vai acelerado no caminho de Santiago, com um ritmo de vida que muitas vezes você chega no albergue e fala assim, vou ficar no Instagram, vou ficar batendo papo no WhatsApp, vou mandar mensagem para Deus e todo mundo, não sei o que, tal, vou tirar selfie, vou postar, vou isso, vou aquilo, tal. E aí, essa é a tua vida cotidiana, essa é a nossa vida cotidiana. Só que é o seguinte, chega no caminho e a gente pode perder uma grande oportunidade por estar dando valor a determinadas coisas que a gente dá valor na nossa vida cotidiana, que no caminho não tem tanta importância assim e não tem tanto significado assim. Para mim, visitar aquela igreja e tirar fotos daquela igreja teve um significado muito importante, tá? Que eu levo para mim até hoje. Aí depois chegou a responsável pela igreja e ela falou assim, nessas pilastras tinha uns bancos, não era banco, mas tinha umas cavidades nas pilastras que eram onde os templários sentavam para assistir às missas. A igreja é de 1.200, gente. É 1.100, 1.200, né? Então, eu tive o prazer de encostar naquela pilastra, botar a mão naquela pilastra e sentir a energia daquele local, sentir a energia daquele momento que eu estava vivendo ali. E, nossa, como aquilo me emocionou. Aquilo me emocionou demais, tá? E a partir dessas emoções que você começa a dar valor ao caminho, em determinadas situações do caminho, né? E você começa a deixar de lado algumas outras coisas, tá? Como a questão da necessidade de dar notícia, necessidade de dar relatório do que aconteceu e uma série de coisas, tá? Beleza? Então tá jóia. Então temos que desacelerar a nossa vida cotidiana ao entrar no caminho de Santiago, para quê? Para aproveitar, né, o máximo, né, aproveitar ao máximo o caminho. Agora, o peregrino também se preocupa com o tempo? Claro, a gente está acostumado com o tempo. Hoje, minha rotina de trabalho foi cronometrada. Hoje, no feriado, trabalhando e com uma rotina cronometrada. E a gente entra no caminho de Santiago querendo cronometrar as coisas. A gente entra querendo cronometrar as situações. A gente entra querendo cronometrar. Então, a gente vai começar aqui, vou sair 8 horas da manhã, vou andar X quilômetros por hora, vou chegar lá no albergue X horário, porque o albergue tem que abrir 1 hora, eu quero chegar a 12:30, e aí, ou seja, eu trago para o caminho de Santiago esse meu vício, né? Né? E, assim, conforme os dias vão passando, você começa a relaxar em relação a isso. Você começa a tirar esse peso das costas, né? O peso dessa mochila que você carrega na tua vida, que é
os teus compromissos e horários e rígidos, e essa rigidez, você começa a tirar esse peso da mochila, né? Você começa a esvaziar a tua mochila da tua vida, ou seja, você começa a esquecer e você começa a apagar essa tua rotina que você tem aqui ou na tua terra, na terra natal dos peregrinos, né? Então, quantas vezes a gente escuta o peregrino, né, alguém dizer que precisa chegar mais cedo no albergue sem perceber o que tá perdendo no percurso, né? As paradas estratégicas do caminho, ou seja, as paradas, aquela parada que você está caminhando e você fala assim, acha aquele lugar emblemático, você acha que às vezes pode ser um refúgio de peregrinos, né, com um jardim no meio das árvores, e você olha aquele local e fala assim, por que não parar aqui? Por que não aproveitar esse momento? Por que não tirar a mochila, tirar a bota, pegar uma maçã, beber uma água, olhar simplesmente para o céu, sentir o vento e ver o barulho das árvores, dos pássaros, e você se reconectar com tudo que há de mais importante na tua vida? Então, por que você não vai fazer isso? O caminho te dá essa oportunidade. O caminho te dá a oportunidade de você andar quilômetros sozinho, sem nenhum peregrino na sua frente e nenhum peregrino atrás de você, né? Caminhando atrás de você. Então, o caminho te dá essa oportunidade de você estar sozinho consigo mesmo. Então, por que a pressa de chegar, amigo? Por que a vontade de chegar? Por que essa rapidez de chegar? Por que essa necessidade de ser o primeiro a chegar, o segundo a chegar? Por que a necessidade de acompanhar o peregrino que está andando mais rápido que você? Deixa o cara embora. Deixa o cara embora. É como a vida. A gente conhece as pessoas, temos amigos, que a vida, muitas vezes, no dia a dia, no cotidiano, nos separa desses amigos. A gente mantém contato distante, mas separa. Mas lá na frente, passado alguns meses, anos, sei lá, a vida nos proporciona um reencontro, né? Um reencontro com essa pessoa. O caminho é a mesma coisa. Quantos encontros e reencontros acontecem no caminho? Manel falou que ele brincou dizendo que é uma terapia de 2 anos, o caminho em um mês é uma terapia de 2 anos, é o que equivale a uma terapia de 2 anos. O caminho de um mês equivale praticamente a uma vida toda. E você tem as oportunidades dos encontros e reencontros. Deixar a pessoa ir, né? Dar a oportunidade para ela, não vai, meu amigo, a gente se encontra na frente ou se encontra em algum outro momento. E a vida proporciona isso. O caminho proporciona isso, esses encontros e reencontros. Então você não precisa se preocupar em andar rápido ou querer acompanhar o ritmo de determinada pessoa. Esse é o grande risco das pessoas que fazem um caminho em dupla ou em grupo, né? E sempre dá discussão essa questão dos grupos, né? Eu cheguei a comentar numa das lives que tomei conhecimento que um dos grupos que foi aí recentemente para o caminho passaram lá para o Padrón e não visitaram a igreja onde tem a pedra, onde o barco de Santiago foi amarrado. A pedra existe até hoje. A igreja foi construída no entorno, né? Em cima, né? E a pedra está lá, a pedra original, né? E aí as pessoas passam. Vem cá, tu teve na igreja? Não, não tive. Que igreja? Ah, amigo, faz o dever de casa. Faz o dever de casa. Lembra lembra da live sobre como aprender com o caminho, né? Qual a metodologia de aprendizado no caminho? Uma coisa é a preparação prévia, né? Ou seja, por onde que eu vou andar? Por onde que eu vou passar? E quais são os pontos de interesse que eu não posso perder? Que eu não posso deixar de ver. Pô, Godinho, eu não sou cristão. Eu sou budista. Amigo, tu tá numa rota que começou cristã, tá? Então, olha só, independentemente da religião, você tem que olhar aquela obra, você tem que olhar aquele site, você tem que lugar aquele local sagrado com olhar e com respeito que ele merece. Ou seja, com olhar e respeito de que aquilo tem um significado, aquilo tem uma energia. Amigo, tu pode não ser cristão, mas você vai entender do que eu estou falando quando você entrar naquela igreja, ou entrar naquele castelo, ou entrar naquela casa centenária ou milenar. Você entrar naquela casa e sentir aquela energia, aí você vai entender o que eu estou falando. Você tem que entender o que você está falando. Agora, para conseguir fazer isso, você precisa de quê? Dar tempo ao tempo. Você precisa dar tempo ao caminho. Dar tempo para você mesmo aproveitar.
tá? Então nós falamos da nossa vida cotidiana, nós falamos como é difícil a gente, nesses primeiros dias, se adaptar ou esquecer essa nossa rotina louca que a gente vive, né? Do dia a dia, né? A gente tem que aprender a desapegar, assim, buscar a individualidade do caminho. O caminho é um caminho de individualidade. O caminho é um caminho, como eu disse, amigo, vai caminhando na tua frente que eu faço o meu caminho. Vai caminhando na frente que eu faço o meu caminho. Para quem gosta de pontos turísticos, uma vez eu fui para Orlando. Olha só que viagem, né? Fui para Orlando. Fui na Disney, óbvio, né? Todos partes da Disney. Isso foi em 2002. Foi em 2002. Fui para Disney. Beleza. Cara, fui para Disneylândia, parque. Porra. Aparece o Pluto. Quem já foi, viu lá o personagem Pluto, o cara vestido de Pluto, né? Parece para as pessoas fazerem fila e tirarem fotos no meio do parque, né? Vão aparecendo os personagens assim. Quem já teve sabe como é que é o esquema. Aí eu estava viajando com um casal de amigos e o rapaz do casal, né? Ele falou assim, eu falei assim, não, vamos entrar na fila da montanha-russa, não sei o que tal. Aí eu falei, tá maluco, cara? Eu não vou entrar na fila da montanha-russa, o Pluto tá ali, cara. Eu vou tirar foto com o Pluto. E entrei na fila do Pluto para tirar foto com o Pluto. E aí fui lá, tirei foto, a pessoa tira a foto para você, e eu, cara, tirei a foto com o Pluto, porque aquele cara ali para mim não era um personagem. Ali não era um cara vestido, ali não era um cara vestido com uma fantasia. Ali ele era, eu tava na Disneylândia, pô. Ali era o Pluto. E eu tirei foto lá com ele. Então, assim, vou perder esse momento por causa de perder, porque eu tenho que correr para pegar uma fila numa montanha-russa? Amigo, a montanha-russa que se exploda. Montanha-russa eu vou em qualquer outro lugar. Agora, Pluto, cara, Pluto na Disneylândia é aquele cara. Entendeu? Então, o caminho, vamos trazer para o caminho. Então, essas relações, essas situações que você tem que entender, visitar e entender a energia. Entender, né, o significado de tudo isso. Isso é importante, tá? Então você faz o seu ritmo e não se... A Bárbara botou aqui, eu também entraria na fila. Porra, com certeza. Toda vez que aparecia um personagem, era lá que eu ia. Porra, saía da fila da montanha-russa e ia lá, porra. Entendeu? Visitar os personagens. Pô, tava na casa deles, cara, na Disneylândia. E, gente, isso foi em 2022. Desculpa, 2002. Foi em 2002. 2002 eu tinha 35 anos. Porra, tava que nem criança, cara. Minha infância toda foi vendo Disney. E você pensa o quê? Então é isso, tá? Então você tem, como eu falei, a individualidade e você tem que fazer seu próprio ritmo e não se preocupar com os outros. Muitos dos conflitos, e aí se a gente for falar de conflito de grupo de Caminho de Santiago, em Caminho de Santiago, e olha o que acontece. Ou seja, você importa o grupo da tua casa, da tua rotina, leva para o caminho. Você tem discussões pode ter discussões aqui no cotidiano, entre amigos, discussões entre amigos. Você pode ter, aí você pega teus amigos e leva pro caminho para ter discussão com os caras lá. Porra, peraí, cara. Tá maluco, porra? Entendeu? Você vai importar o problema, você vai exportar o problema para a Espanha, né? Você vai exportar os problemas para a Espanha e vai discutir no Caminho de Santiago, vai ter que fazer DR no Caminho de Santiago. Pelo amor de Deus. Então é o seguinte, quer grupo, quer amigo, vai. Agora cada um faz seu caminho, cada um faz seu ritmo, beleza? Tudo bem até o momento, tudo tranquilo. Estamos aí com 35 minutos de live, tudo bem? Antes, já aproveitando a oportunidade, dá o coraçãozinho aí, curta a live, se inscreva no nosso canal aqui se inscreva no nosso canal aqui no Instagram e siga lá no YouTube, tá? Estamos postando esses vídeos, depois de editar, obviamente, os vídeos, né? Estou postando os vídeos gradativamente lá no YouTube. Eu já estou com 4 lá, 4 lives já estão lá. A gente edita, a gente bota algumas informações por escrito, a gente faz uma edição do vídeo e bota lá no YouTube, tá? Então, quem quiser, a live fica gravada aqui no Instagram e fica bonitinha lá no YouTube, devidamente editada, né? Quando eu falo alguma besteira, tá? Besteira que eu digo no bom sentido, tá? Muito bem, vamos lá.
Então é o seguinte, quando você faz seu tempo, você está aprendendo a escutar o quê? Seu corpo, pô. Assim, escute seu corpo, ele sempre sabe do que você precisa. Então, para que eu vou correr? Né? Não posso correr. E aí, vamos lá, vamos falar dos assuntos práticos. Pirineus. Cartão de visita do caminho, primeiro dia, primeira etapa do caminho, os Pirineus. Né? Uma vez numa palestra, lá na Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, aqui no Rio de Janeiro, assim que eu voltei do caminho, eu fiz minha palestra em setembro de 2022, contando do meu caminho. E aí o primeiro dia foi os Pirineus. Sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, sobe os Pirineus e desce até Roncesvalles. Em torno de 25 quilômetros, há controvérsia, tem gente que fala que é 24 quebrados, tem uns que falam que é 26, tem uns que falam que é 25. Vou botar na média 25. 25 quilômetros, uma subida louca, né? E depois uma descida mais louca ainda, íngreme, no meio da floresta, desci no meio da floresta. Olha só, meu primeiro dia, eu não tinha me liberado ainda, ou me libertado dessa minha questão do tempo, porra, sou administrador, gente, do tempo, do planejamento, meu planejamento. Então, assim, era para eu ter saído 7 horas da manhã do albergue. Aí resolveram fazer no albergue, eu fiquei sem graça de dizer não, e fazer uma reunião, um ritual dentro do albergue, 8 horas da manhã. Aí eu falei, cara, já me atrasou 1 hora, mas vamos lá. Foi maneiro pra caramba, eu tinha que ter estado presente nisso. Comecei já com aquele negócio na cabeça, pô, tô 1 hora de atraso. Tô com 1 hora de atraso. E aí você pega aquela subida louca, e aí quando você pega a subida louca, você vai ver que teu ritmo não é o mesmo que você do teu treinamento. E aí você começa a andar mais devagar. Aí você começa a olhar pro relógio e fala assim, caramba, eu já devia estar lá não sei aonde, já devia estar andando tantos quilômetros e não dei só isso. E aí você vai. E aí você começa a esquecer de parar para descansar, parar para se hidratar, você começa a não escutar o seu corpo. Você só para no limite, quando você está morrendo de fome ou quando você está bebendo água. Mas isso é fruto do quê? É fruto de uma preocupação com o tempo e com o horário que você tem que cumprir, com o tempo que você tem que fazer, né? E aí você sobe essa loucura, aí você desce. Então o drama foi o seguinte, eu saí 8 horas da manhã, cheguei 18h30, foram 10 horas e 30 de caminhada, né? Eu não me lembro quanto tempo eu passei na floresta, na descida não, tá? Mas eu tava com meu joelho doendo pra caramba, achando que o caminho tinha acabado no primeiro dia, então eu tava capengando, e aí foi uma descida dura, difícil, tinha chovido, tinha árvore caída, aí tinha que dar a volta na árvore, no meio do mato, foi assim, uma aventura, tá? Então eu não sei quanto tempo eu passei naquela floresta sem ninguém passou. Mas a minha preocupação qual era? Eu caminhava e caraca, o albergue vai fechar, maluco, né? Não tinha nada a ver. O albergue vai fechar, eu tava com o albergue reservado. O albergue vai fechar. Eu falava assim, pô, eu paguei o jantar e não vou perder o jantar. Vou perder a missa. Olha só os horários. Cara, aquilo ali na minha cabeça, aquilo ali me deixando louco. E aí eu queria caminhar mais rápido, não podia, porque o joelho estava doendo. E quando eu acelerava, o joelho doía. Eu falei assim, cara, ou se eu acelerar, eu vou acabar me quebrando. Então tem que escutar o corpo e você tem que se desapegar disso. Se fosse hoje, seria completamente diferente. A forma de acontecer seria completamente diferente. Eu ia entregar a Deus, tá? E aí o que acontece? Cheguei lá, consegui jantar, só não consegui assistir a missa, mas consegui jantar porque eu tive que lavar minha roupa. Consegui jantar, lavei a roupa, consegui dormir cedo para acordar cedo no dia seguinte, ou seja, deu tudo certo, né? Então, são essas as preocupações. E aí no segundo dia, você, porra, peraí, cara, tem que andar X, meu joelho tá doendo. Aí no terceiro dia, que tinha que chegar em Pamplona, não tinha albergue em Pamplona. Por quê? Porque era Semana Santa, era dia 15 de abril, sexta-feira santa, quinta-feira já estava lotado a Pamplona. E aí o que acontece? Vou andar menos, a opção foi andar menos, andar pouco e chegar cedo em Pamplona no dia seguinte para já entrar na fila do albergue paroquial. E aí foi feito isso e deu certo. E aí eu comecei assim, porra, agreguei mais um dia no meu caminho, mas eu tinha preparado para isso um tempo de reserva no final. Então eu falei assim, porra, já queimei um dia. Mas foi um dia bem queimado.
Foi um dia bem utilizado. Chegar cedo em Pamplona, almoçar em Pamplona, curtir meu aniversário em Pamplona, assistir a procissão em Pamplona, da Sexta-feira Santa, maravilhoso, lindo, bonito e maravilhoso, tá? Então, mas a gente vai preocupado. E a partir daí, dia após dia, como eu disse, a gente vai começando a deixar de se preocupar com o tempo. Então, a mensagem que fica, que é curta cada passo, cada curva e observe os detalhes. Observe os detalhes. Eu tirei 2.000, 3.000 fotos, mais ou menos, no caminho. Talvez 4.000. Foram 2.800 na câmera, mais 700 de WhatsApp. Aí você vai fazendo a conta, dá 3.400, mas fora isso tem uns vídeos. Então, assim, cara, viu aquela casa centenária? Sabe que eu gostava muito de tirar foto? Dos portões, das portas das casas. Pô, aquelas portas de madeira, cara, que você vê em filme de Game of Thrones, da série de Game of Thrones, sabe aqueles portões, aquelas portas? Cara, eu parava para tirar foto de porta. Os portais, né? Portais que nos levam para outra dimensão. O caminho nos leva para outra dimensão, né? Então eu tirava foto das portas e aproveitava o máximo tirando a foto das portas. E quando eu tirava foto, quando você parava para respirar e tirar foto, o que acontecia? Você dava um tempo ao tempo para você. E quando você, mesmo que você estivesse tirando foto para guardar de recordação, para mandar para alguém, cara, quando você tirava foto, significava o quê? Que você estava dando atenção para aquele local e você estava prestando atenção, né? Para aquele local. E aí isso já te ajudava no caminho, tá? Na nossa live sobre aprendizado do caminho, a gente falou da importância de anotar as coisas, né? Ou gravar as suas sensações, os seus sentimentos, né? E eu tinha levado um caderno e não anotei nada no caderno, tá? Não anotei, tá? Então leve o caderno e anote o caderno, faça o seu diário do Caminho de Santiago, tá? Assim, como é que eu faço meu diário Caminho de Santiago? Vendo minhas fotos, eu separei minhas fotos por dia e por etapa no arquivo no computador. Então, dia 1 de San Jean a Roncesvalles, tem todas as fotos dali, né, que foram tiradas nesse trecho. E aí eu vou revendo as fotos e vou me lembrando das coisas que acontecem, e vou me lembrando dos momentos e vou me lembrando dos locais. É um exercício para eu voltar ao caminho sempre que eu desejo, sempre que eu tenho saudade, e a gente tem saudade sempre. Eu volto ao caminho revendo essas fotos e vendo isso. Então, leve um caderno para anotar. A professora Rosimeire falou assim, não, grava no celular, grava, faz uma gravação, faz alguma coisa. Assim, eu acho a gravação interessante, mas a gravação é para quem tem pressa, né? A gravação é para quem não tem tempo. E você tem tempo. Então, tira a caneta, tira o livrinho e anota. Faça as suas anotações. Porque a gravação, tu vai gravar, vai ficar aquilo ali no arquivo eletrônico. Agora, o caderninho, a tua letra, você botando a tua energia ali, você marcando aquilo ali, você relatando, fazendo um diário de bordo, entre aspas, fazendo um diário de bordo manuscrito do teu caminho, eu acho uma coisa bastante interessante, tá? Então eu acho extremamente interessante, e até quando você para fazer isso e você dá tempo ao tempo e você começa você dá tempo ao tempo e você começa a dar tempo ao caminho, tá? Então, dedique 5 minutos, eu botei aqui, e é mesmo, dedique 5, 10 minutos para sentar em silêncio e apenas observar. Se você for num grupo de 5 pessoas, não dá para sentar em silêncio, tá? Só uma dica, né? Então, não sente em silêncio lá no albergue. No albergue você vai confraternizar, você vai fazer amizade e tudo mais. Agora, dê essa oportunidade. Eu vou sentar aqui para descansar. Não, vamos caminhar, vamos parar no bar mais adiante. Não, eu quero sentar aqui. Escolha os locais. Ou seja protagonista do seu caminho. Você define o que você tem que fazer no seu caminho. Aonde você sentir que você tem que sentar, ou onde você sentir que você tem que parar para descansar, para tirar sua bota, para pensar, para refletir, para olhar para o céu, faça. Faça, simples assim, tá? Tá? Beleza? Agora, se você estiver preocupado com o tempo, você não vai conseguir fazer isso. Pare e observe o nascer do sol. Eu botei aqui foi um caso interessante. Foi em
Eu não vou me lembrar o nome da cidade, mas depois eu boto por escrito, aqui no YouTube vai estar o nome da cidade por escrito. Paramos para jantar, né? Paramos para jantar não, para almoçar, né? E ali foi uma despedida. Eu estava caminhando com um grupo de amigas e ali foi uma despedida, porque eu ia continuar em frente e elas iam parar na cidade. Qual era? Depois eu lembro. E aí o que acontece? Aí nós, na despedida tal, no almoço tal, foi uma das poucas vezes que eu almocei no caminho, parei para comer alguma coisa mais elaborada no caminho, porque eu sempre fazia lanche na hora do almoço, deixava para jantar. E aí, fala Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Valeu, tudo bem contigo? E aí o que acontece? Parei para olhar para o céu. Eu vou botar essa foto no Instagram. Ela já está em alguma postagem minha antiga, mas eu vou botar essa foto no Instagram amanhã, tá? Parei para olhar para o céu. As nuvens, cara, formavam um anjo, as asas de um anjo. E você tinha uma nuvem, o corpo do anjo, e as nuvens formavam asas. Eu falei, cara, eu tenho que tirar foto disso. Eu tirei. Olha um anjo no céu. Olha um anjo no céu. E as minhas amigas que estavam comigo, as peregrinas que estavam comigo, olharam, caraca, pior que é mesmo, parece um anjo formado por nuvens, um anjo nos brindando. E é esse o maior exemplo que você tem que ter cuidado e que você tem que observar os detalhes do caminho de Santiago para aproveitar esses sinais. O caminho te dá sinais, o caminho te dá insights, te dá sinais, o caminho te dá muita coisa, muita informação para você. Muita coisa. Então, o tempo é um fator que, assim, é o menor de todos. Não, é o menor de todos, não, mas é o menor do caminho, né? Então, é isso. Então, você tem que aproveitar isso. Vamos lá? Continuando, agradecendo a presença de todos até o momento. Estamos aí com 48 minutos de live, tá? Não esqueçam. Se inscreva no canal do YouTube também, tá? E se inscreva aqui no nosso canal do Instagram, tá? Então é isso. A chegada do caminho é um rito de passagem e o peregrino se preocupa com o tempo, pelo menos para muito nós, né, estrangeiros, que temos que viajar para a Península Ibérica para fazer algum das rotas de peregrinação, nós temos que preocupar com o tempo, óbvio, né? Porque a gente tem nosso dia de chegada e a gente tem que marcar a nossa passagem de volta. Tem gente que tem oportunidade de deixar a passagem aberta, tem condições de ficar mais tempo e voltar quando quiser. Tem gente que não tem essa oportunidade, né? Oi, Ana, tudo bem? Paulinha, tudo bem? Tem gente que não tem essa oportunidade, né? Ou seja, não dá para ficar tempo indefinido lá. Gostaria muito, mas eu também não posso, tem que trabalhar, né? E aí o que acontece? Tem que marcar minha passagem de ida e minha passagem de volta. Então, eu tenho um tempo fixo para fazer o caminho de Santiago, né? Ou seja, no meu processo de planejamento eu tenho esse tempo. Agora, o que acontece no meio, amigo, aí você vai ter essa linha mestra do tempo, né? Total, mas o que vai acontecer no caminho, aí você administra. Então, é por isso que você tem que deixar um tempo de reserva para você dar a oportunidade para dar oportunidade para o caminho ele te conduzir, né? Conduzir no momento e no ritmo certo. No momento e no ritmo certo. E quando a gente faz o planejamento antes de sair daqui, pelo menos para o primeiro caminho, a gente faz o planejamento, a gente acha que a gente vai ditar o ritmo do caminho, mas na realidade é ele que nos dita o caminho. Muito bem. Então, chegada em Santiago é o rito de passagem, mas a vivência, né, o grande prêmio do peregrino é vivenciar o caminho, né? Dia após dia, passo após passo, quilômetro após quilômetro, experiência após experiência, conhecimento após conhecimento, amizade feita após amizade feita. É isso que é o maior prêmio do caminho. A gente aqui atrás tem o diploma, tá? A Compostela. Mas, cara, essa Compostela tá na minha parede, é óbvio, eu botei na parede, mas o que significou essa Compostela para mim? As pessoas podem chegar aqui em casa e olhar que bacana, tu fez o caminho de Santiago, porra, você tem a Compostela, tem a Compostela aqui e tem a Compostela de distância aqui, né? Uma Compostela especial que diz a rota que você fez e a quilometragem que você andou. E aí as pessoas vão falar assim, cara, que bacana, você fez o caminho e tal, não sei o quê. Mas as pessoas olham o documento, né? Olham o troféu, vamos dizer assim.
Mas o que você teve que fazer para ganhar esse troféu? Né? Quantas amizades você fez, quantas experiências você viveu para ganhar esse troféu? Quando eu olho para isso, não é simplesmente um papel preso na parede. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma experiência de vida que está aqui. Então, quando eu vejo esse papel todo dia pregado na minha parede, cara, eu tive lá. E eu sempre me lembro de um detalhe que aconteceu, ou de alguma vivência que aconteceu, ou de uma coisa que aconteceu, tá? Muito bem. Meditação. A meditação ajuda no caminho. Gente, eu não vou nem falar desse assunto aqui agora, porque no dia 4 de dezembro, e aí já vai o convite para você. Dia 4 de dezembro, nós vamos ter a live Caminho de Santiago e Meditação. Se conecte com seu eu superior. Tá? Olha só, hein? Ali aí, Paulinha. Caminho de Santiago e Meditação. Se conecte com seu eu superior no caminho. Olha que maneiro. Estaremos entrevistando um cara que é meu amigo, que é conhecedor pra caramba de meditação, medita pra caramba, conhece muito sobre meditação, sobre budismo, conhece muito. E a gente vai estar falando dessa live, a gente vai estar trazendo ele aqui para fazer uma série de perguntas para ele, perguntar assim, amigo, sou peregrino, de que forma que a meditação pode me auxiliar no início, e durante e no final do caminho, de cada trecho do caminho, tá? Então a gente vai falar sobre isso no dia 4 de dezembro, não perca essa live, tá? Então, por falar, mas antes de falar meditação, olha só, nós temos 14 pessoas nessa live. 14 pessoas aqui, pelo menos também registradas aqui nessa live. Mas você que está assistindo a live, que não pôde entrar nesse momento e assistir depois, vamos fazer um exercício de meditação. Tá todo mundo acelerado. Por exemplo, eu tô falando acelerado porque eu não quero passar muito tempo da live, tá? Mas, do tempo previsto para a live. Mas, olha só, vamos fazer como a gente deveria fazer no caminho. Vamos parar por 2 minutinhos. 2 minutinhos. Essa é a minha proposta para você que está me assistindo agora. Você que está na live, ou que você está vendo no YouTube nesse momento, ou você está vendo a live gravada no Instagram nesse momento. Vamos parar por 2 minutos. Parar. Esvazie sua mente, feche seus olhos e respire profundamente. Uma respiração de 3 tempos. Inspire durante 4 segundos, prenda a respiração durante 4 segundos e solte a respiração lentamente. Vamos lá? Mais uma vez. A última vez. Que bom, né? Que paz. Né? E às vezes a gente não faz isso no caminho. Dá essa parada para respirar, para observar, para sentir a sua respiração, escutar o barulho dos pássaros, sentir o vento, né? A chuva, às vezes, né? O barulho das árvores, né? Parar para observar tudo ao seu redor e fazer uma respiração para você reduzir o seu ritmo e voltar para uma velocidade adequada para a sua vida, né? Então é isso. Vamos lá. E desacelerar, né, nos permite esses encontros fantásticos, maravilhosos e muito instrutivos com outros peregrinos que estão fazendo o caminho de Santiago, tá? Então vamos lá, chegando já no final da nossa live, falando aqui, lições do caminho para a vida cotidiana. Quando a gente fala em relação ao tempo, a gente tem que desacelerar, tá? Justamente para a gente aprender, né, a observar os detalhes, a observar as coisas, dar mais atenção para as coisas, dar mais atenção para a nossa vida, para a nossa vida pessoal e nossa vida profissional, né? Para aqueles que chegaram na live, com a live já começada, eu tinha falado, feito uma pergunta, né? Parece que a nossa vida vamos dizer assim, tá sem freio, né? A gente está com uma velocidade muito alta e parece que a gente está vivendo no automático. Então,
quando a gente volta do caminho, a gente volta trazendo na bagagem, na mochila, a gente volta, a mochila vem cheia de aprendizados, e a gente volta com a mochila, assim, com muitos aprendizados, e um deles é, você deve desacelerar a sua vida e passar a dar valor às coisas importantes. O que significa, né? Quais são as coisas que realmente importam na sua vida, né? Então, você deve, esse é um dos maiores aprendizados do caminho, que para ser feliz não precisa muita coisa. Você pode ser muito simples e você pode simplificar a tua vida e você ser muito feliz através dessa simplificação da sua vida. E quando você simplifica a sua vida, você abre espaço, né? Você alivia os problemas, você resolve problemas, você deixa os problemas de lado, e aí você resolve as pendências que você tem, e ao fazer isso, o que você faz? Você limpa o terreno e você abre espaço no seu dia a dia para a sua vida, né? Então essa é o aprendizado do caminho na questão do tempo, né? A gente volta de uma forma diferente, a gente volta numa outra vibe completamente diferente, tá? Então, olha só, qual dessas situações você quer botar no caminho de Santiago para a sua vida, né? Então, a primeira lição é para aqueles que vão darem tempo ao caminho, darem um tempo devido ao caminho, né? Não acelerarem, né? Reduzirem, tirarem o pé e aproveitarem o máximo possível. E aqueles que voltam do caminho, que realmente fizeram o caminho, que peregrinaram pelo caminho, né? Que não simplesmente passaram pelo caminho, aqueles que voltaram do caminho têm uma missão e têm de transmitir esses aprendizados que nós tivemos lá e como o caminho pode mudar a nossa vida, tá? Talvez não tenha mudado a vida dos 493.445 peregrinos que fizeram caminho esse ano até o momento, os 6.969 peregrinos brasileiros que fizeram caminho, quase 7.000 brasileiros fizeram caminho durante esse ano, um crescimento de quase 12%, seguindo mais ou menos a mesma linha do total de peregrinos, um crescimento bem parecido, né? Ou seja, o número de peregrinos brasileiros cresceu 12% de um ano para o outro. Então, assim, não vou dizer que o caminho mudou a vida dos 7.000 peregrinos que foram lá, mas mudou a vida de muita gente, ensinou muita coisa, né? Então, é através dessas nossas lives que a gente tem a oportunidade de ensinar, de passar a nossa experiência, ensinar com nossos erros e nossos acertos, né? E para quê? Para que as pessoas que vão ao caminho de Santiago possam tirar o máximo proveito do caminho, tá? Eu aprendi muito antes de ir ao caminho, mas hoje eu sei muito mais, né? E uma pessoa falou assim, ó, se você tiver oportunidade para voltar ao caminho pela segunda vez, cara, essa tua segunda vez vai ser vai ser a viagem, entendeu? Eu acredito plenamente nisso, com base de toda a experiência que eu tenho, toda a experiência e todo aprendizado que eu tive e todo estudo que eu tenho feito a respeito da história e do caminho de Santiago. Eu acho que voltar, ter a oportunidade e a honra de colocar os pés, né, com muito respeito por onde toda essa ancestralidade passou, né? Esses milhões de pessoas passaram através dos tempos, vamos botar em aproximadamente desde 814, milhões de pessoas já fizeram o caminho de Santiago, peregrinaram através das suas rotas. E aí, quando você, com muito respeito, com muita honra, você meteu o pé no caminho, né? Você ter oportunidade, é uma dádiva, é uma grande honra, é uma oportunidade muito grande de vida, tá? De vida, né? E você sentir a energia de todos aqueles que passaram ali, né? É uma coisa de louco. Tá bom, gente? Valeu? Estamos aqui com 9 horas, estamos aí com 1 hora de live. Vamos aí ao tempo, né? Tem pontualidade britânica. Espero que eu tenha conseguido motivá-los, espero que tenha conseguido agregar valor, espero que tenha conseguido passar o recado da questão do tempo, que desacelerar é necessário, é preciso. A gente tem que sair da nossa vida cotidiana e o caminho de Santiago nos proporciona isso, essa grande oportunidade de sair da nossa vida cotidiana. No meu próximo caminho, eu vou levar meu celular, vou tirar fotos, óbvio, mas eu não vou utilizar o celular durante a minha caminhada. Vou tentar fazer como os peregrinos de muitos anos atrás faziam. Vou tentar viver essa experiência. Só vou ligar o celular quando chegar no albergue ao final do dia, tá? Então vou contar com as setas no caminho para me direcionar e a proteção de Santiago, do apóstolo Tiago,
para me orientar e me conduzir através dos seus caminhos. Tá bom, gente? Então agradeço a oportunidade. Semana que vem teremos uma live falando. Outro dia surgiu uma dúvida e falaram assim: pô, vem cá, como é que é a rotina do peregrino do dia a dia? Né? Apesar de a gente já ter falado pontualmente dentro das lives, né? Como é que é a rotina do peregrino? Ou seja, como é que é um dia de peregrinação? Então a próxima live vai ser esse dia de peregrinação no caminho. Né? E no dia 4/12 a gente vai ter um convidado especial falando de meditação e como meditar no caminho de Santiago, de como é que isso agrega valor para o caminho e como isso vai nos ajudar a desacelerar temos que ajudar a desacelerar a nossa vida. Beleza? Desacelerar no bom sentido, tá? Né? Tá bom, gente? Tá joia? Agradeço a presença de todos, uma grande honra. Obrigado aos amigos presentes. Obrigado àqueles que estão vendo a live no Instagram e no YouTube. Agradeço demais. Seja bem-vindo à Sociedade do Caminho. Estamos aqui para ajudar os peregrinos, para dar insights, dicas e ajudar os peregrinos a fazerem o seu caminho com total livre-arbítrio, com total liberdade de fazer o caminho. A gente vai dando insights e as pessoas vão mentalizando e vão formando o seu caminho na sua mente, no seu planejamento mental e depois vão ao caminho de Santiago botar em prática. Tá joia? Tá bom? Então, um grande abraço, um excelente final de noite para todos e até a semana que vem na nossa próxima live da Sociedade do Caminho. Um grande abraço, gente. Tudo de bom. Falou? Tchau, tchau.